다들 있네. 조지 남다.现在的你是不对，车摇的啦，你他们得车摇的，这是你别别的啊，出去那么走的，出去那么那个，Então, hoje é o quarto e último dia dos ensinamentos acerca da vida de Atisha. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os amigos de Dharma, homens e mulheres, a todos os Kempos, Tulcos, a todos os monges e monjas e todas as pessoas que vieram até Bodh Gaya e que estão a assistir. Então, ler a todos. E agora, como eu descrevi ontem, o Atisha ele foi para o monastério Todin, em Nari, e foi explicado. Eu expliquei então como que o Dharma foi levado para o Tibete através do convite que foi feito ao Atisha e como Jantubyo ele tentou o melhor para estabelecer os ensinamentos. E ele explicou para Atisha, ao invés de ensinar. Tene konda gidamla she sibu indusane daji nyeba zhe de ge gyong ma re sam chene gindun jibe ge yoje kanjong du peje dang chene ane tar ane ida ge yuli ya gyawa lang chene ane ge ida ge lu sobda de shinji she ge da sunye samar shinji she ge hui namba na shinji ge gyawa lang ba E res então, da den je ge dam yu mang du song chene e então é dito que Jantugô pediu com lágrimas nos olhos para que Atisha ensinasse, e ele pediu, ao invés de ensinar os ensinamentos mais profundos do Dharma Acharya, por favor, nos ensine o Dharma de causa e efeito. E isso agradou muito a Atisha, e ele disse, o único Dharma profundo é o Dharma de causa e efeito. Isso é superior que ganhar convicção do que ver a deidade, do que ganhar uma convicção estável da prática ou propriamente de ver a face da deidade. E na Índia, um yogi praticava Yamantaka, ele viu o rosto da deidade e ele pensou, por ver o rosto da deidade não haverá mais problemas. E então ele usou as posses da Sangha de qualquer forma e ele renasceu como um espírito faminto, como um fantasma faminto que se parecia com Yamantaka. E o Atish, então, ele ficou conhecido como o guru causas e efeitos kármicos. ane pyoge lungpa dilaya, ane sangye ge tenpa ya baya lobar tobe khasa mangbu yes. Ane gewe shenye tsingi da tenpa chik macheba indu sana chik soso rengi ge mashe shendo E eles, chaya, então, modu khunze. disseram ao Atish que aqui nessa terra do Tibete há muitas pessoas que não Ane sabem dede o pinsu Dharma e ge eles wajunba cheche, pinsu fingem saber. zoba che. Ane rang rang soso ge be E, che le ya e tongpa eles che, debatem uns com os che outros da mi ju sem, longpa de sem shiji conhecer yongde os yes. ensinamentos. E eles, Ane dede eles então, dede ge ta trocam che da ideias mi errôneas e yeba de propagam ideias longpa de su. errôneas. E os ensinamentos Ta deles não estão de acordo com o gyalagi Dharma. sero chi she shu she ne ane tibo tibung ge chwa ni peru chimbe ge chwa ni ane sanga ge chwa sum che che ta ga da chwa mangbo chi tang na che ne ane ta
E o Jan Chul-bo, então, ele pediu para que ele escrevesse uma prática de Avalokiteshvara, de Chenrezig. E no Tibete, eles já tinham traduzido os escritos de Nagarjuna, e ele disse, tudo que o Nagarjuna escreveu é muito bom. Então, os textos de Nagarjuna já estavam traduzidos para o tibetano, então eles já tinham se propagado para o Tibete, e não havia nada melhor do que isso. Mas, de qualquer forma, depois, para não desapontar o Jan Chul-bo com os pedidos de Jan Chul-bo, ele escreveu, então, o texto A Lâmpada para o Caminho. E é um texto que não é muito longo. E, na verdade, não é que ele precisa refutar todas as visões errôneas. Apenas por ele ensinar este Dharma, os falsos Dharmas naturalmente seriam esclarecidos e desapareceriam. E o Atisha, então, ele ensinou a lâmpada para o caminho, porém depois, se não houvesse alguém como Geshe Tongpa, se o Atisha apenas tivesse escrito esse texto, seria como os estágios da meditação de Kamalashila, que é algo que é apenas estudado nos mosteiros, mas não é realmente praticado. Então, o Geshe Tongpa, ele realmente meditou sobre o significado, ele desenvolveu os ensinamentos da lâmpada para o caminho realmente no seu ser. E quando alguém perguntou sobre isso para o Jan Tongpa, o que ele disse, e ele disse que seria muito bom ter um comentário sobre esse texto, A Lâmpada para o Caminho. Alguém perguntou isso a Dron Tongpa, e ele respondeu, esse não é um comentário em palavras. Eu sou um discípulo que recebeu diretamente a Lâmpada para o Caminho do autor de Atisha. Eu recebi o ensinamento direto. Então, eu mesmo sou um comentário. E o que isso significa? Ele diz, então, eu sou o próprio comentário. E isso quer dizer que ele quis dizer que se você olhar para as minhas ações, olhar para mim, então você verá o comentário já desse texto. Então não é necessário um comentário em palavras. E como foi mencionado ontem também, antes do Atisha ir para a Índia, Natso Lotsawa, ele havia feito um juramento ao Bhikshu, ancião de Vikramashila, que após 3 anos, definitivamente o Atisha iria voltar para a Índia. E o Atisha aceitou. Então, quando os 3 anos estavam próximos do fim, Natso Lotsawa lembrou o Atisha que ele precisava retornar à Índia, e o Atisha então aceitou. E como mencionei também no outro dia, enquanto o Atisha estava na Índia, a própria Tara, havia feito uma profecia
para que ele fosse ao Tibete, beneficiaria especificamente um praticante não monástico. E quem era esse praticante? Era um aluno famoso de Atisha, Drontompa Gyaltsune. E o Atisha, ele sempre estava pensando quem seria essa pessoa, a qual foi profetizada por Tara. Mas ele pensava que ele não conheceu, não tinha conhecido até aquele momento alguém que era realmente um praticante não monástico, um chefe de família com uma capacidade superior. Mas ele pensava que se ele não encontrasse essa pessoa, ele ficaria muito arrependido. Então, Atish ele esperou por esse praticante todos os dias. Ele estava realmente esperando essa pessoa aparecer. E naquela época, Drontompa, ele nasceu na área do Kham. E quando ele estava no Kham, ele nasceu em outra área, mas ele se mudou para o Kham. O Atish, primeiro ele foi para a área de Nadi. E quando Drontompa, que ainda estava no Kham, e ouviu sobre a fama de Atish, ele foi de Kham para Nadi. E quando ele chegou em Puran, o Drontompa ele chegou na área de Khan e ele se aproximou do local onde a Tisha estava residindo e perguntou sobre a Tisha. E uma pessoa falou: a Tisha saiu. Ele já volta, mas ele não está aqui. E o Drontompa não achou isso bom. E falou, ele foi direto, então, à casa onde o patrono do Atisha morava. E naquela época, então, o Atisha o Drontompa, então, ele foi encontrar o Atisha e ambos, eles se cruzaram no meio do caminho, enquanto o Atisha estava voltando e o Drontompa indo encontrar o patrono de Atisha. E imediatamente o Drontompa, então, ele se prostrou para o Atisha. E o Atisha, então, realmente se alegrou. E ele recitou, então, muitas preces auspiciosas em sânscrito. Essa é uma conexão, então, muito auspiciosa desde o início. E o Drontompa, ele nunca tinha ido à Índia, mas ele sabia sânscrito muito bem. E por essa razão, então, o Atisha não teve nenhuma dificuldade em conversar com o Drontompa. Eles puderam conversar um com o outro. E na noite, então, que eles se encontraram, eles passaram o dia conversando e ficaram no mesmo quarto. E o Atisha, ele era um monge e o Drontompa, ele era um chefe de família. E, geralmente, os monásticos e os não monásticos, eles não podem ficar no mesmo quarto. Mas como o Atisha, ele era da escola Mahasangika, de acordo com essa escola Mahasangika, era possível, sim. Por isso que aconteceu essa situação com ambos. E agora, Natso Lotsawa, ele ainda estava planejando trazer o Atisha de volta para a Índia, levá-lo de volta para a Índia. Mas, naquela época, para ir para a Índia, eles tinham que passar pelo Nepal. Então, o plano era passar pelo Nepal. Mas, naquela época, havia uma guerra ocorrendo no Nepal. E eles não podiam, então, atravessar. Eles não tinham outra escolha a não ser esperar e voltar apenas depois que acabasse essa guerra.
E agora, naquela época, o Natsu Lotsawa, ele ficou muito preocupado, porque ele fez essa promessa de que após 3 anos ele levaria a Tisha de volta para a Índia. E ele pensou, eu não poderei cumprir essa promessa, então ele ficou muito preocupado. Mas o Atisha garantiu, não é necessário se preocupar com isso. Você tentou fazer a sua promessa, é uma situação que fez com que isso não acontecesse. Então você não tem com que se preocupar. Nós precisamos escrever uma carta sobre essa situação e apenas descrever essa situação para as pessoas na Índia. E o Atisha então escreveu essa carta, a razão pela qual eles não poderiam voltar. E também enviou um manuscrito da Lâmpada para o Caminho e mandou também um pouco de ouro para a Índia. E quando tudo isso chegou na Índia, muitos panditas, então, eles se juntaram e estudaram e tiveram muitas discussões, debates sobre esse texto. E nós não podemos entrar em detalhes sobre tudo isso agora. E nessa época, muitas pessoas pensavam que o Atisha ele deveria ficar no Tibete, ele não deveria retornar para a Índia. E a razão para isso, o Nari Lotsawa, ele dizia que isso não era possível, mas o Drutongpa, ele pediu para que o Atisha ficasse e disse, sim, isso seria possível. Ele era muito esperto, muito habilidoso, e então ele sempre tinha muitas boas ideias. E ele não pediu diretamente para o Atisha para ele ficar, para ele não voltar, mas ele falava indiretamente, tal, então monastério nessa região do Tibete, no Tibete Central. E quando ele falava sobre isso, o Atisha ouvia e ele realmente ficava muito feliz com tudo isso. E ele dizia, nos dias de hoje, na Índia, nós não temos tantos monastérios quanto vocês têm aqui no Tibete. E essa era a situação já nessa época. E o Atisha pensou, se o Drutongpa está me pedindo isso para ir ao Tibete Central, eu devo ir. Porque ele fez um voto de fazer o que a Sangha ao redor dele pedisse. Então ele escreveu uma outra carta. Ele escreveu uma carta, o Drutongpa encorajando o Atisha para que ele fosse realmente para o Tibete Central. E ele escreveu o nome, então, de todos os nomes dos governantes e dos grandes mestres, dos grandes templos. Ele escreveu uma carta para todas essas pessoas. Então, quando essas pessoas receberam essas cartas, eles se reuniram para conversar, para saber como que eles levariam a Atisha até o Tibete Central. Mas havia um lama específico que o Drutongpa esqueceu de escrever. Então ele escreveu para muitas pessoas, mas não escreveu para esse lama chamado Kuton. E ele ficou realmente muito irritado. Ele apenas esqueceu de escrever o nome de Kuton. Mas o Kuton ele foi convidado para essa reunião. E ele, na verdade, era o maior lama do Tibete Central. E ele não ficou nada feliz com essa situação. Como assim? Fazem algo enorme assim, vocês não me convidam? Eu não sou incluído nisso. Então, ele
Ele foi até Nari para saber o que aconteceu. E agora, naquela época, a Tisha e o seu séquito, as pessoas, ele estava se aproximando do Tibete Central, e muitas pessoas, então, no caminho até o Tibete Central, eles se aproximavam. E eles vinham com chapéu, e eles vinham em cavalos, usando roupas específicas, e eram pessoas que eram intimidadoras. E o Atisha, que era da Índia, ele nunca tinha tido uma visão assim. Ele pensava que era como os fantasmas tibetanos, porque eles também estavam com o rosto coberto. Então o Atisha, ele ficou provavelmente aterrorizado com isso. E o Atisha, então, durante essa viagem, ele disse que as condições da Sangha tibetana são melhores. Especialmente os trajes, as vestes monásticas são melhores, porque os indianos eles não usam esses trajes tão bonitos. E naquela época, muitas pessoas souberam da notícia e foram convidadas. E o Kuton, então, ele ainda estava muito irritado, e quando ele viu a Tisha, ele fez essa pergunta de uma forma tão inesperada: por que você não escreveu meu nome? E o Atisha disse: claro que eu coloquei o seu nome, eu escrevi etc. Você estava incluído em etc. E ele ficou, então, ainda mais irritado com isso. Não é correto incluir uma pessoa tão importante quanto eu em etc. E daquele momento, então, Druntomp e Kunton tiveram uma certa rixa, eles não se deram bem. E quando Atisha, ele tinha 66 anos, por volta de 1047, ele chegou a Samye, no Tibete Central. E nessa época, o Samye era um centro de Dharma muito importante no Tibete. E há uma história de que quando Atisha ele foi visitar Samye, ele viu a estátua principal e ele disse: essa estátua é exatamente igual à estátua de Mahabodhi em Bodh Gaya. E por muito tempo, todos que estudaram no Samye ouviram essa história. E eles sempre ouviram que o Atisha havia ido até Samye. E o Atisha, então, ele precisava de um local onde ele pudesse ficar por bastante tempo. E ele tinha 4 escolhas onde que ele poderia residir. Então, a primeira era a região de Yarlung, onde o Kuton vivia. A segunda era a área de Nalotsawa. A terceira era do Nalotsawa e a quarta era a área de Nyetan. E a segunda era a região de Samye. E dessas 4, a melhor era a quarta. E ele dizia que essa região, então, de Nyetan, ela tinha uma boa terra, o clima era bom,
era realmente um local apropriado para Atisha, um indiano, alguém que veio da Índia, viver de forma permanente. Portanto, você deveria convidar o Atisha para ir para Nitan. Isso foi uma carta também escrita por Drontompa. E Banton, então, recebeu essa carta e ele concordou com isso. Ele disse, sim, sim, parece bom. Ele pensou, dessa vez a Tisha não deve ir para nenhum outro lugar. Todos devem assumir a responsabilidade de trazer a Tisha para Nitan. E o Kuton, provavelmente ele entendeu isso. Mas ele não sabia que o Kuton havia dito diretamente ao Atisha. Ele disse, se você ficar com alguém mais inferior, como o Banton, etc., isso não será bom para você. E isso também não vai beneficiar muitas pessoas. Mas se fosse alguém como eu, que poderia te servir, te ajudar com tudo que você precisa, com recursos, isso seria muito melhor. E além disso, a área onde eu vivo é um local onde muitos reis, muitas pessoas importantes do Tibete nasceram e viveram. Então seria muito bom se você fosse para lá. E além disso, essa região de Yarlung era um local muito bonito. E eu poderia preparar uma residência para você. E o Atisha e Drontompa, então, seguiram caminhos diferentes. Drontompa e Banton foram, então, para Nitan, e o Atisha não quis ir junto. Na verdade, o Drontompa não podia ir junto com o Atisha, porque o Kuton não gostava de Drontompa. E Drontompa, então, foi para a região de Samye, e Atisha foi para Yarlung. E o local onde ele ficou em Yarlung é uma área muito grande, uma área chamada Tampoche. E durante a sua estadia, o Atisha ensinou Prajna Paramita em 25 mil linhas, o Sublime Contínuo, Distinguindo Fenômenos da Natureza e outros textos. Ele traduziu também muitos textos importantes junto de Natso Lotsawa. E o Atisha, então, enquanto ele ficava nesse local, ele disse que as pessoas eram muito indisciplinadas e ele precisava, então, fazer regras para essas pessoas. E o Kuton, então, na verdade, ele tinha muitos problemas, ele tinha muitas dificuldades. E durante uma semana inteira, as pessoas ficavam sem comida até. Mas a questão era que o local era tão grande que o Kuton ele não conseguia tomar conta de toda a região. Era um local grande. E nessa mesma época, o Drontompa ele estava em Nitan e ele estava muito preocupado com a Atisha. E ele sempre falava Banton, nós precisamos trazer a Atisha para Nitan. E o Kuton é muito orgulhoso. Ele não servirá bem. Então, eu irei primeiro para Yarlung para ver qual é a situação. E se não for uma boa situação, então eu farei tudo o que eu puder para trazer a Tisha para Samye. E os dois, então, fizeram um plano e concordaram, e o Drontompa, então, foi para Yarlung para buscar a Tisha. E quando o Drontompa chegou em Tampoche, primeiro ele procurou um discípulo de Kuton que conhecia a Tisha e ele perguntou onde a Tisha estava. Mas os discípulos de Kuton o ignoravam, sabiam quem ele era e não queriam falar com ele. Então eles não disseram de forma alguma onde estava a Tisha.
E naquele momento apareceu um discípulo indiano de Atisha, que ficou encantado em ver Drontompa, e então ele levou Drontompa até a residência de Atisha. E o Atisha provavelmente ele não tinha passado mais de um mês em Tampoche, mas ele passou tantas dificuldades que era como se ele tivesse ficado mais de um ano. Ele estava Ele estava com o corpo flácido e ele parecia ter passado por muitas dificuldades. E assim que Druntumpa ouviu, ele disse: "Ó grande praticante." Assim que o Atisha viu Druntumpa, ele disse: "Por favor, grande praticante leigo, me leve daqui. Me leve embora. Todos temos muitas dificuldades aqui, até os cavalos, que são nossas mães, seres sencientes, nossas mães, também têm dificuldades. Aqui o Kutum, ele tem muitos suprimentos, tanto quanto um monarca universal, mas é como se eu tivesse sido reduzido a um mendigo." E ele falava isso enquanto chorava. E o Drontompa então disse: "Se você quer ir para um lugar agradável, eu tenho um lugar muito bom para você. E é essa área de Nitan. Há muitas florestas, até no inverno as flores florescem. É realmente um lugar muito bonito. E o inverno geralmente é muito frio, mas Nhetan, eles tinham até flores do inverno. Então o Atish ele ficou feliz de ouvir isso. E ele disse: se é essa situação, vamos agora mesmo." E o Druntumpa respondeu: não daria certo fazer isso. Não vai funcionar. Porque o Kunton é uma pessoa muito importante, com muito poder. E se a gente apenas sair daqui para ir embora, isso não vai dar certo, ele não vai permitir. Então eu tenho uma maneira de lidar com essa situação. E o Otisha disse: "Não se preocupe, não precisamos ir agora." E eles planejaram, então, eles fizeram as malas e planejaram de ir à noite. E eles fizeram a mala à noite e partiram de madrugada. E um dos discípulos de Kuton, ele os viu fugindo e imediatamente ele foi informar Kuton. Mas havia uma certa distância entre a casa de Atisha e a casa de Kuton. Mas não era um lugar, uma distância muito longa. No entanto, nesse dia, não importava o quanto tempo ele andava, ele parecia que ele não chegava. Mas, eventualmente, depois de muito tempo, ele chegou. E o Kuton, ele estava caminhando, geralmente, de manhã, do lado de fora da casa. Mas, naquele dia, ele fechou todas as suas portas e o Kuton estava muito ansioso. Ele disse: "O que você está fazendo com as suas portas fechadas? Você está sequestrando a Tisha?" E quando ele disse isso, assim que o Kuton ouviu, ele saiu para fora. O discípulo de Kuton disse: "O que você está fazendo com essas portas todas fechadas?" O Drotompa levou a Tisha. E então, assim que o Kuton ouviu isso, ele correu para fora, eles pegaram os cavalos e foram atrás de Atisha. E o Kuton, ele era rico, e ele tinha um cavalo chamado Tanma. E normalmente, sempre que ele chamava esse cavalo, ele vinha imediatamente. E o Kunton, ele conseguia montar nesse cavalo. E então ele pegou esse cavalo e ele, no fim, com muitas pessoas, eles foram todos com seus cavalos e partiram atrás de Atisha. E eles chegaram à margem de um rio e havia alguns pequenos barcos. Barcos eram feitos de couro e havia já algumas pessoas sentadas em alguns dos barcos. E normalmente eu iria esperar
Então, o Drontompa e a Atisha, eles pediram para atravessar o rio primeiro, para entrar no barco. E eles falaram, normalmente a gente esperaria, mas realmente é muito importante que a gente vá agora. Porque se eles ficassem à margem do rio, Kuton e os discípulos dele chegariam. E o barco, então, levou a Atisha. E quando eles estavam já chegando do outro lado, eles viram Kuton chegando, como levantando poeira. E ele estava montando o seu cavalo. E ele fazia muito barulho. Gritava. E ele falava, você partiu sem dizer nada aos meus servos. Você me esqueceu. E ele gritava de longe. E o Atisha respondia também de longe. E foi você que me esqueceu, não esqueceu? Você é um grande erudito tibetano, agora vai embora. E nesse momento, então, quando o Kutum chegou à margem do rio, o Kutum caiu no rio e ele quase foi levado pela correnteza. Foram seus discípulos que conseguiram protegê-lo e resgatá-lo do rio. Mas ele continuou ainda gritando, Atisha, Atisha, vocês indianos são terríveis, vocês são ingratos. Por que você está indo? E o Atisha disse, grande erudito, por favor, não fale isso. Mas, de qualquer forma, não havia nada que o Kutum pudesse dizer para Atisha ficar. E então, ele disse, por favor, nesse caso, me dê algo que possamos venerar. E o Atisha, então, tirou o seu chapéu e jogou ele na água para o Kutum. E o Kutum, então, pegou o chapéu de Atisha e pediu ajuda aos seus discípulos para voltar à margem. E depois disso, então, o Atisha ele foi para Samye, novamente. E uma coisa que ele realmente diz ter gostado de Samye é que Samye tinha muitos manuscritos em sânscritos, e particularmente manuscritos do Tantra. E quando ele lia essas escrituras, ele disse, eu pensei que eu tinha lido já todos os Tantras, mas agora eu vejo que não. Os Tantras são tão vastos quanto um oceano. Nós tivemos 3 fogos em monastérios indianos e por isso nós perdemos muitas escrituras para o fogo, mas eu vejo que todas essas escrituras ainda são encontradas aqui. E da mesma forma ele conseguiu reunir muitos discípulos para copiar os manuscritos que estavam em Samye e enviá-los de volta à Índia. E então Atisha ele queria ficar mais um longo tempo em Samye, mas o líder o rei dessa área, chamado Bodhiraja, ele era um rei que era um monástico. E ele era como um grande rei do Tibete nessa época. E alguns súditos ficaram com ciúmes de Atisha. E por isso Atisha não pôde ficar muito tempo em Samye. E o Banton, então, enviou um guarda com mais de 200 cavaleiros para escoltar Atisha até Nietam. E no caminho até Nietam, eles passaram por Lhasa. E nesse momento, então, um dos 3 grandes discípulos de Atisha estava lá. Então, Ngolepe Sherab. E o Atisha, então, deu muitos empoderamentos e transmissões do mantra secreto. E, ao mesmo tempo, juntos, eles traduziram muitos textos do mantra secreto, incluindo uma sadhana de Tara. E, em particular, a pedido de No Lao Tsawa, ele traduziu um comentário sobre a essência do caminho do meio. E a maior parte dos últimos anos da sua vida ele passou em Nietam. E enquanto ele estava em Nietam, ele traduziu inúmeros textos, muitos sutras e muitos tantras.
junto de Natsolottsawa. E o Atisha, apesar dele ter muitos planos para propagar o budismo no Tibete, muitos não se concretizaram como ele esperava. E o Atisha, por exemplo, ele pensava que, a escola Sarvastivada, era uma escola que era um pouco mais relaxada com beber álcool. Mas nas escolas Mahasanghikas, eles eram mais rigorosos com álcool. Então, por isso, o Atisha pensou que seria melhor estabelecer uma Mahasangika no Tibete. E ele começou a trabalhar nesse projeto, mas o Drompa impediu que ele continuasse. E a razão para isso é que os imperadores tibetanos, eles chegaram à conclusão é que eles não davam votos que não fossem Sarvastivada. E a segunda razão era que na Índia havia alguma disputa entre as escolas. Eles tinham inúmeras escolas, mas no Tibete, se o Atisha começasse a introduzir a escola Mahasangika, logo eles teriam também muitos conflitos com diferentes escolas no Tibete. E o Atisha também queria propagar muitos ensinamentos de Tantra e instruções essenciais do mantra secreto. Mas o Drompa ele pediu para que ele não ensinasse realmente o mantra secreto. O Drompa impediu isso. Ele falava, não, melhor que você não faça isso, você não pode fazer aquilo. E o Atisha ele ficou um pouco frustrado. Ele pensou, tá bem, se é isso que vocês querem, mas qual é o ponto de vir ao Tibete? Eu não posso ensinar o mantra secreto? Que eu medito em uma história. E naquela época, a situação naquela época, se nós olhamos, por exemplo, Milarepa, que era essencialmente contemporâneo de Drompa, ele disse a Gampopa, um fantasma se infiltrou nos corações dos tibetanos para que não permitissem que Atisha ensinasse o Tantra. E por essa razão, embora os Kadampas tenham o ensinamento Vajrayana, eles não têm as instruções essenciais do Tantra. E essa crítica está registrada no Namtar de Gampopa. E agora o Atisha, ele foi para Newton, então, e quando ele estava com 70 anos, ele já não ensinava muito Dharma. Ocasionalmente, ele cantava uma canção de realização que eventualmente foi traduzida para o tibetano. E quando ele tinha tempo, ele visitava as áreas ao redor da sua residência, ele observava as montanhas, os rios. E, em particular, ele ficava encantado com o quão limpa e pura era a água dos rios e lagos tibetanos. E ele realmente ficava encantado e ele dizia, vocês podem oferecer água, apenas oferecer água vai ser muito bom. Porque o clima indiano é muito quente, então as fontes de água não são fontes de água fresca, mas aqui vocês podem acumular muito mérito oferecendo apenas água. E é por isso, por causa do Atisha, que nós temos essa tradição de oferecermos água nas tigelas de oferenda. E da mesma forma, o Atisha ele via animais e falava com os animais, pequena cabra, como você está? Cavalo, como você está? E ele gostava muito dos filhotes de animais. Sempre que ele via os filhotinhos de animais, de cachorro, ele sempre falava com eles. E falava, filhotinho, como você está? Um cachorrinho. E falava, você cometeu um erro ao tomar esse corpo. E o Atisha sempre tratava eles com muita bondade amorosa. E o Atisha, quando ele estava prestes a entrar no Parinirvana, ele convocou todos os seus discípulos e deu conselhos a cada um deles, específicos para cada um. E ele disse, então, no futuro, quando eu não estiver aqui, vocês devem seguir Drompa. E
Eles, porque eles perguntaram, quando vocês não estiverem aqui, Atisha, quem nós devemos seguir? Ele disse Drontompa, e o Drontompa então perguntou, e se você não estiver aqui, quem que eu mesmo, eu, Drontompa, devo seguir? E o Atisha disse, quando eu partir, você deve seguir as escrituras serão o seu mestre. E da mesma forma, não faça muito para beneficiar os seres até que você alcance clarividência. Caso contrário, apenas faça o que puder para propagar os ensinamentos do Buda. E se os ensinamentos florescerão ou não, isso dependerá da Sangha. E a Sangha dependerá dos bhikshus disciplinados. Então, no futuro, você deverá nutrir muitos bhikshus disciplinados. Então, foi isso que o Atisha pediu para o Drotompa. E alguns discípulos, então, perguntaram, e com seus restos mortais, Atisha, o que nós devemos fazer? E ele respondeu, ele disse, está bem, conforme está descrito no Sutra do Mahaparinirvana, vocês podem fazer o mesmo que for feito com os restos mortais do Buda. E então, alguns anos depois, o Atisha faleceu e ele foi cremado em Netam. E após a cremação, todos estavam reunidos. E depois da cremação, todos estavam almoçando. E o Puton chegou então com uma caixa de metal. E ele disse: se eu não pegar nenhuma cinza de Atisha agora, eu não vou conseguir pegar nem um pouquinho depois. Então ele pegou como uma grande caixa de cinzas de Atisha. E mais tarde ele usou todas essas cinzas para fazer muitas tsatsas. E ele as enviou para muitos locais no Tibete. E é devido a essa bondade de Kutum que as relíquias de Atisha realmente se propagaram por todo o Tibete. Isso foi devido à bondade de Kutum. E depois eu gostaria de falar um pouco agora sobre a influência de Atisha. Como Atisha influenciou o Tibete. Então eu gostaria de falar sobre isso. Então, por que o Atisha, ele era Mahasangika? Ele não foi capaz de estabelecer a linhagem da transmissão da Mahasangika. Mas ele realmente enfatizava os ensinamentos do Vinaya enquanto ele estava no Tibete. E foi assim que uma das principais tradições tibetanas se desenvolveu. E muitas pessoas diziam que muitos geshes e eruditos, eles nem mesmo pediam refúgio. Mas para você se tornar um Buda, a primeira condição é você ter o refúgio autêntico. E nem isso eles tinham. Então, por essa razão, e é por isso que quando nós recitamos os textos, nós recitamos essas 4 linhas de Atisha. E muitas pessoas falavam que elas tinham a visão e as práticas do Dzogchen, da vacuidade. E o Atisha falava, não importa quão elevada seja a sua visão, você ainda tem que prestar atenção a causas e efeitos kármicos. Então ele enfatizava muito sobre como os praticantes de Dharma eles têm que se precaver contra causas e efeitos kármicos. E ele falava, preste atenção a causas e efeitos kármicos. Ele falava isso, Atisha. E também no Mahayana, deve-se enfatizar bondade amorosa e bodhicitta. E quando nós fazemos as preces para os seres sencientes, isso também é porque o Atisha insistiu muito que nós deveríamos oferecer a nossa prática para todos os seres sencientes. E ele também estabeleceu muitos rituais, vindo das tradições de Nagarjuna e de Asanga, da conduta vasta e da visão profunda.
Então, primeiro o Atisha ensinou aqueles a linhagem da visão profunda. E aqui, primeiramente, nós temos o que é chamado dos consequencialistas. Isso se propagou vastamente, principalmente pela influência de Atisha, porque o Atisha, ele realmente colocava Chandrakirti em uma posição muito elevada, ele realmente admirava muito e respeitava muito Chandrakirti, e ele achava que a visão de Chandrakirti era superior. E por isso a visão consequencialista, ela se tornou uma visão muito influente. E ele também concedeu os ensinamentos da Prajnaparamita. E ele foi a primeira pessoa a ensinar o sublime contínuo de Maitreya no Tibete. E em termos dos ensinamentos de Sutra, quando nós recitamos as práticas chamadas, as práticas contidas nos rituais do Sutra, e a mais importante é o ritual do Buda da Medicina. E quando nós pensamos no Buda da Medicina, nós temos o antigo que vem de Shantarakshita e o segundo que vem da segunda tradução, que vem de Atisha. E por essa razão, ele teve uma grande influência nos rituais de Buda da Medicina. E também os rituais de prostração para os 16 Arhats também começou nessa época. Porque havia uma grande conexão entre ele e os ensinamentos Kadampa. E da mesma forma, muitos ensinamentos de Tara também foram passados para o Tibete, foram transmitidos no Tibete devido à bondade de Atisha. E agora, a mais grandiosa influência do Atisha foi propagar os ensinamentos Kadampa. Porque a tradição Kadampa, ela só pôde existir como uma linhagem independente por alguns séculos, mas os ensinamentos Kadampa, eles tinham uma grande influência na prática, eles eram ensinamentos puros, e todos gostam dos ensinamentos Kadampa. Então, a tradição Kadampa, um aspecto particular dela é que os professores Kadampa, os mestres Kadampa, eles meditavam em bondade amorosa, amor e bodhicitta, e também em repulsa, e eles meditavam para cada ponto do Dharma, eles enfatizavam cada ponto dos ensinamentos na sua vida. Então, os ensinamentos Kadampa são algo que todos sempre tiveram muita fé. E da mesma forma, eles estabeleceram muitos chedras, muitos colégios monásticos. E alguns dos mais importantes chedras, eles foram estabelecidos nessa época de Atisha. E quando nós pensamos na Dakpokadyo, de uma perspectiva, nós somos detentores da linhagem Kadampa. Segundo a história do Dharma de Kuton, ele diz que Pamadrupa e Gampopa, eles eram alunos, eles eram discípulos, praticantes de estágios no caminho. E o primeiro ensinamento que o Gampopa estudou depois de se tornar um monge eram os ensinamentos Kadampa. E ele disse então que os ensinamentos do Naropa eram muito profundos, mas não era possível, se fosse possível combiná-los com os ensinamentos Kadampa, isso sim seria muito poderoso para beneficiar os seres, e por isso que nós consideramos os ensinamentos Kadampa extremamente importantes. E quando ele faz a transmissão, toda
E ele ensinava as causas e efeitos kármicos e ele realmente enfatizava a conduta. E todas essas características dos ensinamentos de Atisha eles vêm da linhagem Kadampa. E da mesma forma também, os discípulos de Gampopa, quando nós falamos da fonte desses ensinamentos, são esses 3 discípulos de Gampopa. E quando nós falamos dos ensinamentos dos 3 tipos de indivíduos, isso vem de Atisha. E também quando nós falamos das yogas do Mahamudra, e em especial a yoga coemergente, a origem é a tradição Kadampa. Quando nós falamos dos 4 yogas, dos estágios, nos canais e assim por diante, essas são instruções que vieram de Atisha. E por essa razão, então, o Gampopa e seus discípulos, por isso ele deu esses... Por isso o Gampopa uniu os 2 ensinamentos, Mahamudra e Kadampa, e nós chamamos então que ele uniu os 2 rios do Kadampa e Mahamudra. E depois, então, de Tsongkhapa, ele diz que os estágios, os estágios do caminho é um texto extremamente importante. E a Gelupa diz que a parte do treinamento mental vem do Kadampa e a parte do Tantra também vem de Marpa. Então, os Gelupas também descendem da linhagem Kadampa. Então, Mahamudra e Kadampa, em termos de prática, eles são muito próximos. O Gelupa e a Kadju, na verdade, eles são muito próximos devido a essa ligação Kadampa. E havia um discípulo de Je Tsongkhapa, e é um texto curto que ele escreveu, e basicamente diz que o Je Tsongkhapa era basicamente um mestre da Pocádio. Resumindo, é isso que ele dizia, que Je Tsongkhapa era um mestre da Pocádio. E, em particular, com os Gelupas, quando nós pensamos na escola Sakya, o Atisha, ele visitou, então, os monastérios Sakya, e um dos antepassados Sakya era aluno direto de Atisha, e os ensinamentos de Atisha tiveram grande influência na Sakya. Então, onde quer que nós olhamos, seja Sakya, Gelupa, Nyingma, Kadju, seria muito difícil que as escolas se tornassem o que elas são hoje sem a influência de Atisha, sem Atisha. Então, não temos mais a linhagem Kadampa, que era a linhagem de Atisha, mas sem esses ensinamentos, não haveriam as linhagens de hoje. Não existe nenhum ensinamento, nenhuma linhagem no Tibete cujos ensinamentos não sejam permeados pelos ensinamentos da linhagem Kadampa. E quando... Então, dessa forma, o Atisha ele teve uma grande influência e ele concedeu uma grande bondade para as tradições tibetanas, e nós temos que nos recordar disso e realmente apreciarmos. Agora nós faremos as preces. Prece de aspiração para os estágios do caminho.